pouco dessa arte de gerir um negócio, gerir uma empresa. Isso aqui, eu só quero deixar claro que isso foi criação minha. Não, por isso eu tentei juntar a pastoral do empreendedor com a imagem da igreja, a torre da igreja, e mais o símbolo da pastoral da paróquia, né? Paróquia Nossa Senhora da Luz. O que nós vamos tentar passar para vocês aqui? Pode mudar. Aliás, antes, eu ouvi o Paulo na missa fazer um breve comentário sobre a vida dele, e aquilo me tocou para fazer uma mensagem que pudesse transmitir o que hoje ele pensa como empreendedor. E eu peguei essa pequena mensagem. O bom empresário deve se preocupar menos em ser milionário e mais em ser espiritonário, palavra própria, sempre em busca da paz de espírito, que é onde está a nossa verdadeira riqueza, né? Então hoje a gente vive num mundo que é extremamente egoísta, no sentido de querer procurar o mais, e às vezes a gente se esquece de procurar a nós mesmos, nossa paz de espírito. Então a gente tem que ter equilíbrio. Eu já passei, a experiência do Paulo também, quem ouviu sabe, tal como ele, eu já passei por altos e baixos. Já estive lá no topo da minha carreira como profissional, no topo da minha carreira como empreendedor, já fui lá embaixo, pelo menos umas 2 ou 3 vezes. E hoje, já mais maduro, tanto como pessoa como como empresário, eu decidi optar por isso. Ter paz de espírito. Não procurar a riqueza material, mas procurar a riqueza interior, a riqueza espiritual. Bom, nós vamos falar sobre o ambiente das empresas. O que é esse ambiente profissional que a gente vivencia, nós que somos empreendedores? Pode passar. Na gestão de uma empresa, existe uma coisa que é muito importante, que poucos se dão conta, até pela própria complexidade que é esse tema, esse assunto. É a administração do tempo. Vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre a causa das mortes das empresas, segundo a visão do Sebrae. Por que morrem? Por que tantas empresas não chegam nem a 5 anos de vivência? Antes disso, especialmente as pequenas e médias empresas, elas morrem, simplesmente morrem. Vamos falar sobre a opção da gestão da empresa. Vou falar com vocês aqui quais são as opções que nós temos para gerir uma empresa. Basicamente 3 opções. Essas 3 a gente vai devagar aqui. E finalmente a parte mais prática, que é uma grande dificuldade que existe hoje nas empresas. Como gerir uma empresa através do seu caixa, através do seu fluxo de caixa? O que é fluxo de caixa? Qual a diferença do fluxo de caixa e da gestão econômica? Como elaborar um fluxo de caixa? Eu vou tentar ensinar vocês aqui a elaborar um fluxo de caixa. Daqui, ao sair daqui, vocês já têm até habilidades para fazer isso. Viu? Será que eu vou conseguir? Pode passar, Luiz. Depois de ensiná-los a elaborar fluxo de caixa, a gerir a sua empresa com base no caixa, eu vou falar sobre os 7 mandamentos. 7 mandamentos do bom empresário. Quais são esses 7 mandamentos? Quais são as medidas para a melhoria da gestão de custo e fluxo de caixa? Algumas medidas assim bem relevantes dentre todas que existem, eu vou colocar aqui para vocês. E finalmente, 4 motivos para vocês manterem os recursos de vocês em caixa. Um pouco de recurso em caixa.
Começando sobre o ambiente da empresa. Qual é o novo desafio organizacional que os empreendedores, sejam eles pequenos, médios, grandes, e os micros, né, como são chamados, MEI, microempresários, também podem se arrolar nesse critério. Primeiro, a velocidade. Hoje em dia a gente vive uma velocidade impressionante sob o ponto de vista profissional e empresarial. Você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, às vezes. Então, essa velocidade, naturalmente, foi promovida pela própria informatização, automatização. Chegou o computador, as empresas se informatizaram e a nossa cabeça teve que seguir o mesmo ritmo dos computadores. O computador trabalha, a memória do computador trabalha em fração de segundos. A nossa não consegue acompanhar, mas a gente está tentando, parece que a gente está competindo com a máquina. Enquanto a máquina estiver aumentando a velocidade do processamento, parece que a gente também tem que aumentar a velocidade do nosso processamento. Então, isso é uma característica empresarial hoje em dia. A velocidade de processamento em todos os aspectos dentro de uma empresa. Flexibilidade. Hoje, para você ser empresário, você precisa ter muito jogo de cintura, né? Você está se relacionando com o seu cliente e o seu cliente lhe pede uma coisa que às vezes nem sempre é aquilo que você pode oferecer. Mas aí você pensa, poxa, eu não posso oferecer isso, mas vou ter que me virar para oferecer, senão eu vou perder esse cliente. Então, o jogo de cintura, a flexibilidade é uma exigência constante, especialmente do nosso cliente para nós, que fornecemos o serviço, que fornecemos a matéria-prima para aquele cliente. Dentro da organização também, a relação com os colaboradores, você tem que ter jogo de cintura para se relacionar com esses colaboradores, porque os colaboradores muitas das vezes estão ali lhe pressionando por aumento, por melhores condições, e nem sempre você tem como oferecer essas expectativas que os colaboradores querem. Flexibilidade com o governo. O governo é o nosso sócio indireto, né? Aliás, é o principal dos sócios de uma empresa, é o majoritário, e o dele vem primeiro do que o nosso. Mas, nesse sentido, você tem que ter certa flexibilidade. Por quê? Porque nem sempre você pode pagar os impostos. Você não vai deixar de pagar um colaborador, você não vai deixar de pagar a pessoa que está ali lhe ajudando, o seu empregado, em primeiro lugar os impostos do governo e em segundo lugar o seu colaborador. Você tem que dar prioridade ao seu colaborador, porque é ele que está ali do seu lado. Então, a flexibilidade no sentido de você saber gerir esse não pagamento do imposto. Você não é obrigado a pagar o imposto, mas você não pode deixar de pagá-lo. Mas entre o seu empregado, que é um ser humano, que precisa daquele recurso e que você tem que ajudá-lo nesse sentido, e o governo, você tem que ter jogo de cintura para administrar os recursos do governo. Não que você não tenha que pagar, dá a César o que é de César, mas em relação a prioridades, em primeiro lugar o empregado, em segundo lugar o governo. Se você puder, você paga o governo. Quantas vezes eu deixei de pagar impostos para poder priorizar o salário do meu empregado? E não me arrependo de ter feito isso. Mas lá na frente nós vamos administrar e pagar no seu devido tempo, na devida forma, esse imposto que também é devido pelo governo. Capacidade de focalização, ou seja, objetividade no desenvolvimento do seu trabalho. Quando eu comecei a minha empresa, eu comecei assim, abri a empresa e comecei fazendo uma opção de coisa ao mesmo tempo. O que acontece quando você faz muita coisa ao mesmo tempo? Você não faz nenhuma delas perfeita. Então, para você ter perfeição, para você chegar à perfeição naquilo que você faz, é necessário que você tenha foco. É necessário que você saiba o que você quer e saiba fazer exclusivamente aquilo que você quer. Seja um especialista de uma determinada atividade. Tá? Simplicidade.
Esse é um objetivo não para muitos, para poucos, porque administrar às vezes exige um pouco de simplicidade, exige um pouco de descomplexidade da atividade empresarial. Então, você tem que ser simples, porque se você não tiver esse dom de ser simples no desenvolvimento da sua atividade profissional, ou no desenvolvimento da sua atividade empresarial, mais tarde, certamente, você vai se pedir mais do que você precisa. E aí, pedindo mais do que você precisa, você vai deixar de atender aqueles que estão precisando de alguma coisa. Então, você tem que ter simplicidade para você não transformar a sua vida profissional, a sua vida empresarial, numa corrida desenfreada para o ter e esquecer o ser. Hoje as organizações funcionam basicamente com esse paradigma, né? Uma estrutura bem militar, onde você tem várias áreas dentro de uma organização, e essa estrutura quase militar, ela tem paradigmas históricos e problemas de natureza política no relacionamento interpessoal das pessoas que trabalham na empresa. O que a gente propõe? Uma quebra de paradigma. É preciso que a gente comece a quebrar esses paradigmas. Essa estrutura, sob o meu ponto de vista, ela está se tornando completamente sem sentido com as informações, com a informática, com a tecnologia da informação hoje em dia. Então é necessário que a gente simplifique um pouco essa estrutura organizacional e passe a ter uma estrutura onde nós teremos os gestores da empresa e seus blocos de gestão. Gestão de produção, gestão de recursos, gestão de apoio. Com isso você quebra um pouco aquele ambiente político que existe dentro de uma empresa. Eu tenho um cliente lá em Lauro de Freitas e ele está passando, ela aliás, né, uma senhora que é a dona da empresa, está passando por alguns problemas exatamente dentro dessa característica, problemas de estrutura dela. Ela não consegue quebrar o paradigma da estrutura que ela montou dentro da empresa dela. Então fica aquela estrutura grande, cheio de chefes e uma relação interpessoal complexa de políticas de um querendo ser melhor que o outro. Eu vivi muito isso quando eu fui empregado também, trabalhei alguns anos no Polo, e era a coisa que mais me deixava chateado, triste, era essa competitividade exacerbada dentro das organizações, esse clima de política dentro das organizações, política no sentido nacional, né? Porque a política nacional ela é meio deturpada do que seja exatamente a política. Então, aquele ambiente muito carregado, onde as pessoas não são muito autênticas, fingem que uma gosta da outra, mas saindo dali ninguém se conhece, cada um é o seu canto e fica aquela relação meio constrangedora fora do ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho esse que nós temos a seguinte concepção: a empresa que tem como objetivo o lucro este para gerir a própria empresa e para remunerar os sócios. Esse lucro, essa receita que sobra, pode ser aplicada em oportunidades extras que, existindo, vão ser revertidas para a própria empresa. E aí nós temos esse círculo vicioso envolvendo o ambiente empresarial de uma forma geral. Administrar o tempo, só um minutinho, só isso. Eu vou mexer um pouco aqui com os brios de vocês. Você sabe administrar seu tempo dentro da sua empresa? Você
sabe administrar o seu tempo dentro de si mesmo? Vou fazer algumas perguntas aqui, vocês se respondem